Olá, meus amigos, continuamos ao episódio de Amós e de Jeremias como nós tínhamos anunciado. E eu quero dizer, e se não for só história? E se aquilo que aconteceu no passado estiver acontecendo de novo, queridos irmãos? E no exato momento que estamos? Porque o padrão que vimos no livro de Amós e o padrão que nós vimos no livro de Jeremias não ficou lá para trás, queridos irmãos. Ele continua silencioso, constante e o pior, perigoso. Para quem? Para quem não percebe como Deus age hoje. Então nós não vamos viver teoria, nós vamos viver sinais, padrões, para que Deus se comunique conosco, nós possamos entender o que está acontecendo no mundo agora. O sábio disse, não há nada de novo debaixo da terra. E ao olhar ao redor, o que nós percebemos? Tecnologias avançadas, conhecimento aumentando, sistemas mais fortes do que nunca. Mas, queridos irmãos, espiritualmente, nós estamos nos afastando do Criador. O mundo parece seguro, né? Mas está cada vez mais distante de Deus. Então está perdido. E isso é exatamente o cenário do profeta Amós. Prosperidade por fora, corrupção por dentro, religião presente, mas sem a transformação do Espírito Santo. Queridos irmãos, isso não é coincidência. É padrão. Guarde essa palavra, padrão. Deus usa padrão. E Deus, ele continua falando através de padrões, através das mensagens, através de acontecimentos, através de inquietações que ele provoca em nós. Mas só que o problema é o mesmo de sempre, queridos irmãos. Há pessoas que não querem ouvir. Preferem conforto à verdade. Elas preferem a distração à transformação. E isso o mundo sabe muito bem dar. Então, quando o alerta ele é ignorado, o processo não para porque a pessoa ignorou. O processo continua avançando, mas silencioso para aquele que ignorou. E agora eu quero que você preste atenção em alguns sinais que é deixado nas Escrituras. Crises globais, instabilidade, um medo coletivo, irmão, uma incerteza constante. Queridos irmãos, isso não é normal. Isso são sinais de que está algo errado. Assim como o dia de Jeremias, o sistema começa a mostrar o quê? Rachaduras. E quando a rachadura vem, o que acontece? As estruturas começam a falhar. Porque, irmãos, algo maior está vindo por trás. E o momento mais perigoso não é o caos. Como não? É a falsa sensação de controle que o homem tem. E quando tudo parece sob controle, aí sim que está o perigo. Mas na verdade, já está fora dele há muito tempo, a queda vem como em Jerusalém. E isso pode estar acontecendo agora. Porque o juízo não começa na destruição, ele começa com a cegueira do homem. E aí você pode pensar, se ainda estamos no tempo de Amós, se você acha isso, existe esperança, existe tempo, existe mudança. Mas se você me disser que já estamos no tempo do profeta Jeremias, então o processo já começou. E a pergunta deixa de ser, vai acontecer? E passa a ser, queridos irmãos, quando isso vai acontecer nessa terra? E agora eu quero te fazer um convite. Esqueça o mundo. Vamos olhar para nós um momento. Você está ouvindo a palavra de Deus, a mensagem.
Você é o ser mais importante para Deus? Ou você não está ouvindo nada, está ignorando? Porque, queridos irmãos, no final, irmão, não é sobre nações, é sobre destino. É quem consegue discernir o tempo e mudar o futuro. Mas quem ignora vai viver as consequências. Nós tivemos 3 homens que estavam ali na Babilônia e Deus foi com eles. Eles foram livrados ali no meio das chamas. Quem ouve Deus é livrado no meio das chamas. As profecias apontam diretamente para o fim, mas os sinais nos ajudam, nos orientam, os sinais que vão fazer a gente tomar uma decisão na nossa vida. Nós vamos ver Daniel dentro da Babilônia, mas ele é o segundo homem dentro da Babilônia. Por quê? Porque ele ouve a Deus. E quem ouve a Deus tem uma gama de recurso para agir no momento em que vem a catástrofe. Deus mostra padrões. E se você chegou aqui, queridos irmãos, é porque você já está percebendo algo. Porque você está me acompanhando há um tempo. Existe um padrão, nunca esqueça disso, que existe um padrão, existe um alerta e existem sinais. Mas agora nós vamos dar um passo além, porque a Bíblia não fala só de passado, não, queridos irmãos. Ela fala do fim, mas com detalhes, para o Filho do Senhor entender. E aí você vai ver o que está escrito sobre o que vem por aí a seguir, queridos irmãos. A Bíblia detalha todas as coisas. Tem gente que diz que a Bíblia é um livro ridículo. Ah, irmãos, a Bíblia não é um conjunto de textos soltos. Ela revela uma linha do tempo. Ela mostra uma direção, um destino. E vários livros apontam para isso. Quando você pega as escrituras, você vê o livro de Daniel, o Evangelho de Mateus, ali no capítulo 24, o livro de Apocalipse, todos eles falam de um tempo específico. E um tempo de transição, um tempo de crise. Um tempo de crise, queridos irmãos, antes de um momento definitivo, descrito há milênios. Deus já deixou na história. Ele atenta para guerras, enganos, crises, confusão global, e esses sinais não são novos. Eles já foram descritos no passado, padrão, séculos atrás. O Evangelho de Mateus 24 fala claramente, irmãos. Nação contra nação, fome, terremotos, engano espiritual. Mas eles fazem um alerta. O Senhor Jesus nos faz um alerta. E isso é apenas o começo. Ou seja, não é o fim ainda, é o processo. Deus deixando os sinais. E um dos sinais mais perigosos, irmãos, não é o externo que está acontecendo no mundo, é o interno, como ninguém vê. A Bíblia fala de um tempo em que a verdade será distorcida. Será que nós estamos já vivendo essa verdade? E que o falso parecerá verdadeiro. Às vezes a gente vê um vídeo de inteligência artificial que a gente acha que é verdadeiro e é uma mentira. E o verdadeiro? O verdadeiro é rejeitado. Isso está nos livros de Daniel, de Apocalipse, queridos irmãos, mostrando tudo isso. Um sistema global, influência sobre muitos, controle, manipulação. Mas também diz que o mais perigoso não é o sistema. Olha o que Deus fala. É quem não percebe o sistema. Porque o sistema, ele vai acontecer porque está profetizado. Mas quem não percebe, vai cair nesse sistema. É esse o alerta de hoje para você. Chega um momento que o processo ele vai se acelerar de maneira inevitável. Não vai voltar mais. E o que era gradual vai se tornar intenso. Vai
se tornar cada vez mais poderoso. A Bíblia descreve isso como tempo de grande pressão, tribulação. Decisões difíceis serão tomadas, separações claras, escolhas definitivas. O joio vai ter que separar do trigo. E não existe meio termos para isso, irmão. Ou você discerne, ou você é levado. Mas eu quero dizer para você que há esperança no meio do caos. Mas porque nem tudo é destruição. Existe esperança, existe direção, existe proteção, mas não para todos. Para quem entende o tempo. Deus não revela essas coisas para gerar medo, mas para preparar o seu povo. Quem está atento, se posicione. Quem entende, não é pego de surpresa, queridos irmãos. Deus está falando com o seu povo e chamando. Porque depois de tudo isso, a pergunta, meus amados, não é mais: isso vai acontecer? Não, porque vai acontecer. Mas sim, estamos preparados? Porque o fim não é só um evento global aí no mundo, guerra que está acontecendo no mundo. É um encontro de nós com o nosso Criador. É o Espírito Santo trabalhando em nós e modificando. Esse é o momento mais importante, irmãos. Não são os outros não importam, mas é o que nós estamos fazendo, o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque esse vídeo é para falar que Deus continua com o seu padrão nos tempos. E no próximo vídeo falaremos da profecia central, de onde virá o engano, essa figura emblemática. Mas, se você está gostando desse vídeo, inscreva-se, deixe seu like, seu hype, compartilhe com alguém essa mensagem. E eu espero que você deixe aí seu comentário, porque eu vou gostar muito da sua opinião. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.